Ali em Mateus, no capítulo 18 e no versículo 10, a palavra de Deus ela diz assim: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Aqui nessa palavra nos demonstra o quão importante é mantermos a união. E manter a união, principalmente nos últimos tempos, onde a própria palavra de Deus já previu ali, já esteve ali trazendo como profecia que o amor se esfriaria de quase todos, que haveriam divisões, que haveriam guerras, que haveriam conflitos desnecessários, discussões ali por nada. Em vários momentos ali na palavra diz, não fique discutindo com as pessoas, não discuta religião, não discuta doutrina, não discuta as doutrinas, não discuta quem está certo, quem está errado. Não discuta. Por quê? Porque tudo isso só fará com que as ovelhas se percam. Com aquelas pessoas que estão aos pés do Senhor Jesus, elas se percam. Então, quando você vê alguém discutindo, falando de alguma coisa, ou falando de alguém, falando de um acontecimento, aquela pessoa, ela não se preocupa com as ovelhas. Ela não se preocupa com as 100 ovelhas, né? Ela não se preocupa de que uma ovelha que se perdeu e foi achada tem alto valor, até maior valor, como a palavra aqui está dizendo, do que as 99 que estão ali concentradas, que estão ali dentro do reino dos céus. Então, você tem que se preocupar e saber sempre fazer uma distinção entre aqueles que são pastores realmente de ovelhas, aqueles que se preocupam em levar a bênção de Deus e o cuidado. Por quê? Aquele pastor que estava aqui, que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas, como está dizendo aqui a palavra, e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se extraviou? O pastor de ovelha, ele sempre vai se preocupar e sabe o valor que uma alma tem. Uma alma tem grande valor. E não há como mensurar o valor que esse Deus poderoso ele dá a cada uma das almas. Ganhar uma alma é tão difícil, mas perder é tão fácil. E nos dias de hoje, os pastores, que se dizem pastores, têm se preocupado mais com o seu próprio eu, com suas próprias opiniões, com aquilo que tem que dizer, do que realmente com a ovelha. As 99 ovelhas que estavam no monte tinham a estrutura para se manter ali, sabiam já da obediência, que tinham que se manter, já estavam ali estruturadas, já estavam ali doutrinadas, ali certinha, cuidadas e sabiam que elas tinham que se manter ali, que ali, junto ao pastor, elas estariam bem cuidadas, que nenhum mal as alcançaria, que o lobo não poderia chegar e se chegasse, o pastor daria cabo a eles, que elas estariam ali bem cuidadas. Se o leão chegasse, ele não teria chance, porque o pastor estaria ali para brigar por elas. Mas aquela uma que se perdeu era uma que ainda não estava naquele exato momento com a conversão completa. Ela realmente ainda não tinha tido o verdadeiro encontro com Deus. E ela se perdeu. E ela, naquele momento, ela desviou do caminho do Senhor. E, mesmo assim, o pastor foi lá, foi em busca, aquele homem foi em busca, deixou as 99 que já estavam ali doutrinadas e foi em busca daquela uma que se perdeu. Ele poderia ter perdido todas as outras? Poderia. Mas para ele não tinha preço aquela alma. Então, todas as vezes que você precisar entender que Deus, ele precisa buscar, ele vai buscar. Ele vai buscar, ele vai ansiar, ele vai pedir. Ele vai sempre dar importância para uma alma.
não tem preço. Uma alma, ela não tem preço. Uma alma, ela não tem preço. Entenda isso. Quando você vê que tá uma situação assim, aquilo outro, e hoje em dia são tantas guerras por motivo de religião, não? Hoje nós podemos ver que a maior parte das guerras que hoje ainda existe no mundo, é por causas religiosas. Porque um pensa de uma forma, outro pensa de uma forma, e cada um quer que a sua verdade seja aceita. E quem tem a única verdade é o Senhor Jesus. E não se preocupam em que a verdade do Senhor Jesus, a verdade do Deus Criador, essa seja divulgada. Se preocupam mais em espalhar a verdade da religião. Você já deve ter recebido algumas pessoas que às vezes vão evangelizar na porta de casa. E você, com todo carinho, você abre a porta de casa, você a recebe. Eu quero falar da palavra de Deus para você. Pois não, por favor, entre, eu quero saber da palavra de Deus. E aí aquela pessoa começa a falar da palavra de Deus e você escuta. Aí quando chega lá no final, você começa também a querer falar da palavra de Deus, não? Porque às vezes falar da palavra de Deus é tão gostoso, né? Às vezes você está ali no momento ali, entre irmãos. Não, eu também quero falar um pouquinho da palavra de Deus. Aí quando você começa a falar da palavra de Deus para ela, então, Deus abençoe, então, tô indo. Ela não quer ouvir, ela só quer a versão dela, aquilo que ela foi doutrinada, e não quer ouvir outras mentes, outras pessoas que têm também para falar do Senhor Jesus, porque nós nos baseamos na palavra de Deus. Você não pode se basear numa doutrina, você não pode se basear nas falácias de homens, você tem que se basear na palavra de Deus. Então o que a palavra de Deus ela ensina? Que uma ovelha tem grande valor. Então não dê importância para quando pessoas falarem. O bom homem que tinha ali as 100 ovelhas e que uma se perdeu, ele não colocou a culpa em fulano, ciclano, não, ele se preocupou em buscar aquela ovelha. E quando achou, diz a palavra, e se porventura a encontra, é algo muito importante. Porque essa ovelha, ela pode ser encontrada ou não. E se não for encontrada, saiba que o céu ele se entristece. E Deus ele se entristece grandemente em razão daquela ovelha que se perdeu. Porque uma ovelha que esteve no aprisco, uma pessoa que teve encontro com Deus, teve ali a apresentação ali da palavra de Deus, teve ali todo o amor de Deus demonstrado através de tantas palavras que nós lemos aqui. E aquela pessoa, ela se perdeu, a palavra de Deus diz que é muito difícil aquela pessoa ela voltar a ter o brilho novamente. Então a palavra aqui já completa. E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Então, você tem que entender a importância que tem. Se você hoje está longe de Deus, longe da casa de Deus, longe aí da congregação, longe daqueles irmãos o qual você congregava, e saiba que Deus ele tem muita alegria de encontrar você. Tenho certeza que neste momento você não programou aí a sua televisão para estar no nosso canal por acaso. Você programou aí porque o próprio Espírito Santo te levou até esse momento. Então saiba que grande alegria terá nos céus com a sua volta. Então não deixe de buscar a Deus. Não dê ouvidos, não. Acredite que o bom pastor, ele sempre vai cuidar de você. Ele sempre realmente vai dar a vida por você. Não importando se ele vai ser machucado, se ele vai ser ferido, porque quando Davi, que era um pastor de ovelhas, as ovelhas foram ali, né, ameaçadas pelo lobo, o que Davi fez? Não pensou se ele ia se machucar, se ele tinha como lutar com o lobo, ele pensou, não, ele foi lá, lutou e matou. Quando o leão foi ali ameaçando as ovelhas, Davi não se preocupou se ele teria condições de lutar ali contra o leão. Ele apenas lutou. O que ele queria? O bem-estar das ovelhas. Não importando se ele estaria machucado, não importando se ele estaria ferido, se ele poderia até morrer naquela batalha. O que importava para Davi é que as ovelhas estariam seguras. E é exatamente com isso que Deus se importa. E é exatamente isso que um bom pastor ele se importa. Que você, ovelha, esteja segura, não importando aquilo que nós venhamos a viver. Esse é o nosso trabalho. É que vocês estejam seguros e por isso vivemos assim. Vivemos o tempo todo
lutando e batalhando para que possamos levar essa verdade às pessoas, que Deus ele se importa com cada milímetro da sua vida. Está sofrendo? Deus ele sabe que você está sofrendo. Está vivendo situações difíceis? Ele sabe que você está vivendo situações difíceis. E ele tem mandado aí ajuda para você. Ele manda ajuda para você. Você já ouviu aí uma historinha que fala que um homem estava se afogando e aí ele, eu estou me afogando, Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. E aí Deus manda ali um barco com uma pessoa para poder salvá-lo. E aí ele fala, não, Deus vai me salvar, não precisa não, vai embora. Aí Deus vai e manda um outro navio ali para salvá-lo. E ele, não precisa que Deus vai me salvar. Aí depois Deus vai lá, manda um helicóptero. Olha só, ele estava lá já submergindo. Olha, é sua última oportunidade, sobe aqui, olha a escada, jogamos para você, agarra aí. Não, Deus vai me ajudar, Deus vai me salvar. Aí ele morre. Quando chega lá no céu, Senhor, por que não me salvou? Por que o Senhor não me deu uma oportunidade? Eu queria tanto. E Deus salvou, eu te mandei 3 oportunidades. Eu quis te salvar muitas vezes, mas você não entendeu. Você não compreendeu. Então, Deus ele quer te salvar em diversos momentos da sua vida. Em diversas fases de batalha que você vive, sempre há o livramento de Deus. Lembra? Pare agora e pense. Deus ele não te livra. Deus ele não te acode. Deus ele não te sustenta. Pode ser o momento mais difícil que você esteja vivendo agora. Deus ele vai te sustentar. Deus ele sempre vai colocar um bom pastor para ajudar você nessa batalha. Dê valor ao pastor que está aí na sua igreja. Pode ser um pastor aí lá numa cidadezinha bem pequena, num bairro bem pequeno, numa igrejinha bem pequena. Pode ser aí muito longe. Mas o meu pastor é tão simples, ele não sabe nem às vezes falar direito, não lê nem direito a Bíblia, mas o amor daquele pastor é tão grande pela sua vida. Ele dá a vida dele por você. Ele realmente tem plantado aí dia após dia em tantos anos de ministério, às vezes sem ter paradeiro, às vezes sem ter onde dormir direito, às vezes sem entender o que está acontecendo, mas ele só obedece o ídolo do Senhor. Então valoriza o pastor que está aí com você, valoriza essa esposa de pastor que está aí também cuidando de você, que ora por você para que você tenha uma linda casa, para que você tenha uma linda família, para que você possa estar aí em confraternização sempre no final do ano aí, em almoços com a sua família reunida, mas que ela mesma há muitos anos não vê a família. Há muitos anos não tem a oportunidade de passar aí juntamente com a família, uma data especial, o aniversário da mãe, um dia das mães, um Natal, um ano novo, porque resolveu um dia doar a vida dela em prol das almas, em prol das ovelhas. Então isso verdadeiramente é o amor de um pastor. É não medir esforços, é não medir as consequências, é só ir. Só ir. É só realmente entender que esse amor, ele não tem medidas. Então, quando precisar de vencer uma batalha, seu pastor está à sua disposição. Ele sempre vai lutar junto com você. Saiba que Deus ele sempre vai cuidar de você em muitos momentos, em todos na verdade, né? Você nunca vai estar só. Então, conte sempre aí com Deus, conte sempre com os homens e mulheres de Deus que Ele vai enviar para poder cuidar de você. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando e elogiando um pastor. Pensa numa alegria que nós sentimos quando vemos uma pessoa aí sendo realmente tocada por um momento, por uma palavra, por algo que ela viu, o bom pastor que está ali pastoreando aquela igreja, ela conseguiu enxergar todo aquele bem. Isso não tem valor. E nós aqui, como cuidando de todo o estado do Paraná, cuidando de todos esses homens e mulheres de Deus, isso alegra o nosso coração, quanto mais o de Deus. Então, saiba que quando você dá valor a esse pastor que está aí com você, Deus ele também se agrada do seu coração e entende que todo o amor dele sempre estará na sua vida.